Às 8 horas, 52 minutos e 14 segundos da manhã de quinta-feira, 29 de abril de 1999, chega na Delegacia Regional do Rio Grande um fax, enviada pelo Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. A mensagem impressa é assinada pela médica Andréia Araújo e destinada ao delegado Pedro Álvares. Prezado Dr. Pedro, ontem mostramos as fotografias à Brenda Graibin. Ela reconheceu o rapaz quando mostramos a fotografia em que ele aparece de frente, sem camisa. Mas na foto da tatuagem, sem o rosto do rapaz, achou que era diferente. No final, mostramos a foto em que ele aparece de braços cruzados e ela confirma ter reconhecido. Foram palavras da Brenda. É ele sim. Fala que eu me confundi com a tatuagem, mas é ele sim. À disposição para outras informações. Andréia Araújo. A essa altura, Paulo Sérgio Guimarães da Silva, o Titica, está detido há 2 dias. O pescador de 28 anos já tinha sido reconhecido por outras vítimas, mas os policiais ainda aguardavam a confirmação de Brenda Graibin, que foi alvejada com um tiro nas costas e tentava recuperar os movimentos no principal centro de reabilitação motora do país. Eu lembro de quando mostraram ele, falaram da tatuagem, que eu tinha visto a tatuagem dele na noite também. E aí eu reconheci, foi mais rápido, assim. Ele tirou o boné pra ti? Não, acho que não. Eu vi a tatuagem. Ele levantou e te mostrou ou tu que viu? A tatuagem, eu acho que ele tava de regata. Ah, perfeito. E aí tu identificou como uma águia, alguma coisa assim, né? E quando tu viu a imagem, assim, quando finalmente prenderam ele, né? E mandaram, era um vídeo que mandaram ou uma foto? Era uma foto. Era uma foto. Na hora tu bateu, como é que foi o teu reconhecimento? Sim, foi na hora eu reconheci, na hora eu me lembrei. Com fisionomias, assim. Perfeito. E o que tu sentiu, Brenda, quando tu reconheceu ele? Eu fiquei assustada, assim, mas também aliviada de que eu estava reconhecendo a pessoa. A confusão de Brenda com a tatuagem é porque, na noite do ataque, ela acreditava ter visto uma águia desenhada no braço do rapaz. Só que o desenho era de um dragão. Quando o fax chega à delegacia, Álvares não tem mais dúvida. Titica é o homem que matou 7 pessoas e deixou uma paraplégica após uma série de ataques na praia do Cassino. O meu nome é Fábio Schaffner e essa é a história dos crimes cometidos pelo serial killer que aterrorizou o Rio Grande do Sul no final dos anos 90. O assassino que ficou conhecido como o maníaco do cassino. Nas horas seguintes à prisão, a polícia ouve formalmente 11 pessoas. Todas implicam Titica, seja porque foi visto na cena dos crimes, seja porque manuseava uma pistola semelhante à usada nas mortes. A partir dos depoimentos, e principalmente com o reconhecimento de Brenda, o delegado Pedro Álvares decide fazer o primeiro interrogatório com o suspeito. Álvares aciona o Ministério Público e a Justiça. É noite de quinta-feira, 29 de abril de 1999, e apenas as luzes do segundo andar da delegacia estão acesas. Acompanhado de 6 investigadores, do promotor Luiz Rogério Lima Tavares e do advogado Luiz Alírio Trindade, designado pelo Judiciário para defender Titica, o delegado começa o interrogatório. Por 3 horas seguidas, o suspeito nega as acusações. Mas pressionado pela polícia e confrontado com as provas, acaba cedendo. Durante 7 horas, Titica dá detalhes de como matou Felipe, Bárbara, Márcio, Ana Maria, Silvio, Adriana e Patrick, de como deixou tetraplégica Brenda Graibin. Conta também que não quis matar Leandro e a namorada,
porque ficou com pena. Afinal, a menina era gente fina e o rapaz um gurizote. Gago e com evidentes dificuldades cognitivas, diz que pretendia matar também o prefeito Wilson Branco e um radialista, porque ambos o chamavam de assassino. Mas lamenta ter desperdiçado munição matando leões marinhos que buscam abrigo no canal da Barra de Rio Grande. Diz ainda que deseja fama nacional, superando os crimes do chamado maníaco do parque, o motoboy Francisco de Assis Pereira, que meses antes matou 7 mulheres em São Paulo e acabou preso no interior do Rio Grande do Sul. O dia amanhece e o escrivão dá ponto final ao relato que nos dias seguintes iria estarrecer o país. Analfabeto, Titica assina o documento com aquilo que sempre mais temeu deixar nas cenas dos crimes que cometeu: uma impressão digital. Em relatório enviado à Justiça, o delegado Pedro Álvares resume o comportamento e a verborragia de Titica. Em depoimento nessa delegacia, na presença desse signatário, do representante do Ministério Público e de um advogado nomeado para assisti-lo, Paulo Sérgio confessou com riqueza de detalhes ser o autor de todos os crimes ocorridos no Totó e no Cassino no mês de março de 1999. Confessando também a autoria dos crimes onde foram vítimas Felipe Martins dos Santos e Bárbara Oliveira da Silva em 11 de dezembro de 1998, na praia do Cassino. Ao relatar os crimes praticados, Paulo Sérgio declarou não estar arrependido e que tinha pena somente dos familiares, mas não das vítimas que executou. Exibia um ar de satisfação, chegando a rir em meio aos relatos e mostrando com gestos e sons a maneira como executava suas vítimas. Em certo momento, usou de um exemplo corriqueiro em sua vida de pescador, dizendo que quando um navio entra na boca da barra, apita, para que os barcos pequenos que se encontram no canal saiam da frente, pois se não saírem, o navio passa por cima. Paulo Sérgio disse que era o navio e quem estivesse entre os moles da barra e o final das luzes da praia, se não saísse da frente, morreria. Eu procurei as 3 autoridades que presenciaram a confissão de Titica. O promotor Luiz Rogério Lima Tavares morreu em 2012. O advogado Luiz Alírio Trindade disse não lembrar muita coisa daquele dia e não quis fazer comentários. O delegado Pedro Álvares me relatou suas impressões daquela madrugada insone no 2º andar da delegacia. Bom, o que ficou para todos que ouviram ali? Que ele não tinha absolutamente nenhum sentimento. Ele achava que ele gostava de mostrar para as vítimas, e dizia isso, que ele era o dono da vida e da morte daquelas pessoas. Ele gostava de fazer esse terror, assim. Isso ele causava prazer para ele, né? E isso foi o que ficou mais marcante. Ele não tinha nenhum tipo de arrependimento, não tinha nada assim que mostrasse que ele não... Ele dizia todo o tempo que ele sabia exatamente o que estava fazendo e gostava do que estava fazendo. Que ele se sentia o navio que está entrando nos moles. O navio é um objeto grandão, né? Que toma muito espaço, então os barquinhos menores têm que sair da frente porque a prioridade é dele, ele que vai passar. Ele se sentia isso aí. No dia seguinte, uma vizinha de Titica leva à delegacia uma bolsa que ele tinha deixado na casa dela quando a mãe o procurou, dizendo que a polícia estava atrás dele. Dentro da bolsa, os policiais encontram uma pistola Taurus 765 semiautomática de cabo marrom, 2 carregadores, 11 cartuchos intactos e 2 filmes de ação em fitas VHS, Robocop e o Exterminador do Futuro. Cumprindo mandados de busca e apreensão e endereços ligados a Titica, a polícia recolhe 11 bonés, 6 relógios, uma pulseira que pertencia a Brenda, além de outros objetos e a própria roupa que o assassino usava no momento dos ataques.
No dia 4 de maio, após prestar um segundo depoimento, no qual reafirma os crimes e fornece novos detalhes, o assassino desce a escadaria algemado e é apresentado à imprensa. Diante das câmeras, o bandido lamenta a própria prisão e responde se está arrependido. Uma pena que aconteceu tudo isso. Arrependido, Paulo? Não. Nos dias seguintes, Titica leva a polícia ao local dos crimes. Mostra como praticou cada assassinato e onde jogou os pertences de algumas das vítimas. Quando encontra, em locais diferentes apontados por Titica, o par de tênis que Felipe dos Santos usava no dia em que foi morto, a polícia tem certeza de que o assassino vinha agindo desde dezembro. O problema é que, àquela altura, a polícia considerava o caso resolvido, entendendo que o rapaz tinha sido morto porque não pagou uma dívida. O inquérito estava concluído e 7 pessoas continuavam presas, denunciadas pelo duplo homicídio. Com a confissão de Titica e a prova material do crime, o Ministério Público pede a anulação do processo contra os 7 acusados. Enquanto isso, boatos de que Titica teria fugido assustam os moradores de Rio Grande. A polícia chama a imprensa e mostra o assassino atrás das grades. Irritado com a presença de jornalistas diante da cela, ele tem um ataque de fúria. Acaba sedado e transferido para a penitenciária de alta segurança de Charqueadas. A população, enfim, respira aliviada. Na época, repórter do jornal Agora e chefe de reportagem da Rádio Cultura Rio-Grandina, Edson Costa lembra da sensação que percorreu a cidade com a notícia da prisão. Foi o dia em que a cidade parou. As atenções se voltavam exclusivamente para a captura dele, para a confissão dele e para aguardando que a autoridade policial dissesse: olha, foi o Titica, é esse aqui o responsável por todas as mortes. Porque quando houve aquele esparramar de suspeitos, a população achava que ao lado da sua casa, que da frente da sua casa, tinha alguém que poderia ser um matador em série e ameaçar a família. Para o professor da Fundação Universidade de Rio Grande, Antônio Mosquet, a prisão devolve uma rotina de normalidade ao balneário. Foi uma sensação de alívio, né? Muito grande, porque não se tinha qualquer esclarecimento de quem era, de onde vinha. Então, foi uma espécie de catarse, né? Agora a gente está solto. Ele está preso e nós estamos soltos. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas quem é Paulo Sérgio Guimarães da Silva, o homem acusado de ser um serial killer? Eu fiz essa pergunta para a socióloga Paola Gonçalves, que fez um estudo biográfico de Titica para o trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal de Pelotas. O Titica, ele é um morador de Rio Grande, ele é um cara da Barra, que poderia passar desapercebido, um cara comum, que tinha as coisinhas dele, e acabou vitimando 7 pessoas na Praia do Cassino. O que a gente encontrou nessa primeira análise de materiais que a gente fez foi que ele teve uma infância, assim, difícil. O pai dele morreu quando ele era muito novo, e aí ele foi para uma instituição que, se eu não me engano, era uma escola que poderia morar lá, um instituto que também tinha atividades de trabalho, como plantação e ordenha e coisas desse tipo. No processo consta que ele pediu para sair, para a mãe dele tirar ele, e a mãe dele não quis tirar, então 2 anos depois ele fugiu de lá. E aí o que se tem de mais relatos da infância é que ele era o mais tinhoso dos irmãos, assim. Ele fugia, ele roubava dinheiro da mãe, ele
Ele diz que ele nunca chegou a apanhar da mãe, ele sofria castigos, mas nunca castigos físicos. E aí, assim, no início da juventude, ele já começou a trabalhar com atividades pesqueiras. E aí, há depoimentos também de que ele atirava em lobo marinho. E um pouco mais disposições agressivas, assim. Mais bélicas também, né? Ele, então, em certo momento do trabalho dele, ele atirou no chefe dele. Creio que um pescador também. E aí foi quando ele foi preso a primeira vez. Titica foi preso pela primeira vez em 23 de maio de 1991, quando tinha 21 anos. Após uma infância e adolescência praticamente fora da escola, Titica trabalhava em barcos pesqueiros em São José do Norte. Quando não estava embarcado, praticava pequenos furtos na vizinhança. Certa vez, ele fica furioso ao saber que o dono de um bar havia revelado que ele tinha furtado um videocassete da mulher de um pescador. Armado, Titica invade o bar, quebra o balcão e foge, levando um rádio e uma pequena quantia em dinheiro. Na rua, encontra o dono de um pesqueiro que o acusava de furtar objetos da embarcação. Titica aponta uma espingarda para o homem, que dá um tapa no cano e desvia o tiro para os próprios pés. Mesmo ferido, ele persegue Titica, que na fuga puxa um revólver da cintura e atira, acertando o rapaz no abdômen. Titica se esconde, mas é preso 3 dias depois. Recolhido ao presídio de Rio Grande, é condenado inicialmente a 12 anos de prisão por furto, roubo e tentativa de homicídio. Na cadeia, foge 2 vezes. Uma delas, 6 dias após conseguir autorização para trabalhar em uma oficina mecânica no centro da cidade. Titica tem a pena aumentada em segunda instância e ainda é punido pelas fugas, alcançando 18 anos e 8 meses de prisão. Em novembro de 1995, após 4 anos encarcerado, ele pede para sair em liberdade condicional. A avaliação, feita por uma psicóloga forense, chega ao seguinte parecer: seu discurso é pouco fluente. Relata com certa satisfação os delitos que cometeu e, ao mesmo tempo, assume postura vitimizada. A inteligência, avaliada clinicamente, parece estar abaixo da média. Não se percebe sinceridade em seu relato e nem convicção de que quer mudar de vida. Age com impulsividade e instintivamente. Não sei o que me dá, quando me dou por conta já fiz. Sou muito nervoso. O conjunto de evidências sugere risco significativo à reincidência delitiva, até porque não controla seus impulsos e não adquiriu maturidade emocional para retornar ao convívio social. Alvo de chacota dos presidiários por causa da gagueira, Titica fala pouco e se exercita muito. Os músculos crescem, ele fica forte e as piadas terminam. Aos poucos, o bom comportamento lhe garante regalias. Ele cumpre tarefas nas ruas para a administração do presídio, ganha a confiança dos carcereiros e, em novembro de 1996, conquista o direito de trabalhar em uma oficina mecânica. Gerente da oficina do marido, a uruguaia Eli Busnadiego, me contou como tinha plena confiança no funcionário. Ele não bebia, ele não tinha malos costumes, a pessoa super educada. Quando entrava, com licença, bom proveito, muito obrigado. Se prontificava para ajudar-me a lavar a louça, que nós tínhamos uma cozinha grande na oficina. Ah, sim. Meu marido disse que ele estava, Ariel lo agarrava, a veces entrava na oficina e ele estava com ferros pesadíssimos, sempre fazendo exercícios, levantamento, e Ariel dizia, que louco, te vai cair um ferro na cabeça, te vai matar.
vai te matar. E ele tinha uma força, pero não sabemos. Eu acho que ele pirou a cabeça do rapaz. Filha mais jovem dos donos da oficina, a advogada Gabriela Busnadiego era criança na época e estudava num colégio perto do estabelecimento. Hoje, com 36 anos, ela lembra que o pai tinha um convênio com o presídio e sempre dava emprego para penados em ressocialização. Querido pela família, Titica com frequência ia buscá-la na escola nos finais de tarde. Meu pai sempre me dizia assim, cuidado com as pessoas que trabalham aqui, Gabriela, porque as pessoas que trabalham aqui já cometeram crimes fora, né? Mas estão tendo uma segunda chance, mas a gente não sabe quem que vai aceitar, vai acolher a segunda chance e quem não vai, né? E vai continuar do lado do mal, então tem que ter cuidado. Ele sempre me alertava, né? E aí eu lembro que um dia eu perguntei, mas o que o Titica fez? Porque ele é tão legal pra estar preso, né? E aí meu pai disse, acho que foi ele que se envolveu com algum problema com o policial, alguma coisa assim. Não me lembro se ele tinha agredido, se ele tinha matado, não sei o que era. Mas a gente sempre dizia, mas acho que não parece, né? Ele é tão querido. E aí meu pai dizia, não, acho que ele se converteu, E aí quando a gente soube que ele estava, né, tinha sido preso por isso, a gente não acreditava, porque não tinha esse comportamento, sabe? Parecia que ele realmente tinha se ressocializado. Então, haja vez que eu tive contato com ele, que eu era pequena, eu sabia que já era a segunda vez, assim, foi nesse período que já tinha uma passagem criminal antes. E ele ia de bicicleta te trazer na carona? Como é que era isso? Isso, às vezes atrás, né, assim, no bagageiro, chama, às vezes atrás do quadro, dependendo da bicicleta, ele... Porque às vezes estava apertado no horário de me buscar, minha mãe estava atrapalhada, ou coisa assim, era perto das 5 que eu saía da escola, acho que era 5h15. E daí, às vezes ia minha mãe me buscar, quase sempre a minha mãe, mas eventualmente ela pedia para ele, porque nele ela confiava. E a gente ia conversando, e eu lembro que eu gostava dele também, sabe? E comigo ele nunca se passou nada, assim, sabe? Ele tinha o rosto meio fino, as bochechas para dentro, assim, um maxilar bem quadrado, eu acho, né? Pontiaguda, assim, era bem forte, tinha uma tatuagem, né? Uns dias antes de ele ser preso, ele já não trabalhava mais, e ele tinha ido lá na oficina, e ele tinha me levado umas canetinhas de hidrocor, sabe? Pra eu pintar, ele tinha ficado um pouco lá pra nos visitar, e a gente tinha brincado, sabe? E era bem amável, assim, com a gente. Há poucos dias antes de ser preso, isso? Isso, no período que ele estava cometendo crime. Pela conta que a gente fez de cabeça, assim, né? E nunca deixou nenhuma suspeita em vocês, assim, nada de que fosse... Não, tipo assim, de se atentar alguma coisa. Sim. Não. E quando vocês ficaram sabendo, o Titica foi preso, como é que foi a reação? Foi horrível, né? Porque a gente soube porque estava acontecendo os crimes, todo mundo acompanhando na TV, e eu lembro que a gente estava assistindo a RBS Notícias e passou, aí, né, que tinham capturado a pessoa, e passou ele na TV com a cara tapada, mas o braço estava aparecendo a tatuagem, e meu pai reconheceu ele pela tatuagem no ombro. Ele tem uma águia, né, eu acho. É um dragão com asas. Isso, e aí reconheceu ele pela tatuagem. E aí, como foi a reação de vocês? Foi, meu Deus, será que isso é verdade? Primeiro desconfiar, né, se era verdade ou não. A minha mãe não acreditava, até hoje acho que ela tem as dúvidas dela. Na quarta seção da Barra, um bairro pobre e de ruas de chão batido na periferia de Rio Grande, ninguém imaginava que o assassino que estava dominando o noticiário e aterrorizou a praia fosse aquele magrelo fortinho que estava toda hora ali jogando bola entre uma pescaria e outra. Joga bola nesse campo aí, todo mundo junto aí, caramba. Titica, a galera toda daqui, a turma toda daqui. Nós jogava bola, o cara era de boa. E o senhor nunca imaginou que pudesse ser ele? Não, trabalhava embarcado, dormia um do lado do outro ainda, numa maloca. Dormia um do lado do outro, com espaço confinado assim, ó, pequenininho assim. Nós dormíamos 6, 7 caras juntos. É que a vida é aquele jeito, né? Cada um segue seu rumo, né, amigão? E quando o senhor descobriu que era ele, para aprender o Titica, papai, ele é o cara que estava matando as pessoas na praia, o que o senhor pensou? Fiquei assim meio encabulado, porque o cara era de boa, entendeu? Fazer aquilo. Aí como é que tu vai adivinhar? Tu trabalha comigo um monte de ano. Aí tu vai e faz umas coisas dessas aí, como é que tu vai ficar com... Ou eu passo
como é que tu fica comigo? Tu fica impressionado? Pô, o cara trabalhava comigo, o cara trabalhava embaixado, podia ter matado o cara, vai saber o que podia acontecer, né? Sim. Eram 6 a 7 homens juntos, mas o cara sempre foi de boa com nós. Não incomodava em nada. Ele pegava as coisas. Ele também não andava no nosso meio aqui, eu passava, cumprimentava, alguns guri conheciam ele aí. Os casalzinhos na praia normal, dele, que ele matava. Normal, era mais um. Praia, Era mais um no meio da multidão aí. Não incomodou nada. Ele não era encrenqueiro com vocês aí. Era pacífico, né? Assim como fazia na vila onde morava, Titica repete na cadeia o comportamento pacífico. No final do ano, acaba beneficiado pelas regras de um decreto presidencial e recebe indulto pleno da justiça. Graças ao bom comportamento e ao trabalho externo, a pena dele já tinha sido reduzida para 14 anos, 11 meses e 3 dias. Em 27 de novembro de 1998, ele tem a punição extinta. Paulo Sérgio Guimarães da Silva é um homem livre. 14 dias após sair da cela, ele atira 6 vezes contra Felipe e Bárbara na beira da praia. Titica, agora, é o maníaco do cassino. Acusado de 7 homicídios, 1 tentativa de homicídio, 1 estupro, 3 roubos e 2 tentativas de roubo, 14 crimes no total. O inimigo público número 1 do Rio Grande do Sul tem o julgamento marcado para 26 de fevereiro de 2002. Orientado por um novo advogado, Titica passa a negar os homicídios. Diz que foi torturado pela polícia e ameaça até mesmo o juiz do caso, Átila Barreto Refosco, dizendo que vai procurar por ele quando sair da prisão. O juiz registra a ameaça nos autos, mas questionado por mim, 26 anos depois do episódio, minimiza a afronta do bandido. Em um desses atos, alegando inocência, declarou que, quando isso fosse demonstrado, concederia entrevista à imprensa e que me procuraria para acompanhá-lo na coletiva. Esse episódio, único durante todo o trâmite do processo, deu margem a algumas interpretações, mas não foi além disso. E se realmente continha ameaça, não comprometeu a lisura de toda a marcha processual. Para descartar eventuais alegações de insanidade, o juiz pede um exame do réu. Avaliado por 3 peritos forenses, Titica é considerado, abre aspas, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos atos que cometeu, mas parcialmente capaz de determinar-se em relação a estes. Fecha aspas. Ou seja, ele sabia que estava cometendo um crime, mas nem sempre podia parar de fazê-lo. É nessa condição que ele vai a julgamento em fevereiro de 2002. Após conduzir toda a instrução processual, o juiz Átila Refosco pede transferência para a vara da família e deixa o caso. O mesmo ocorre com o responsável pela acusação, o promotor Luiz Rogério Tavares. Assume a presidência do Tribunal do Júri a juíza Carla Fernando de Césaro. Pelo Ministério Público, o novo promotor é Márcio Chilé Gomes. O advogado contratado por Titica abandona a causa e a defesa fica a cargo da Defensoria Pública. Com o julgamento sendo adiado 2 vezes, o prédio do fórum está em obras e a sessão é transferida para a Câmara de Vereadores de Rio Grande. No dia marcado, detectores de metais são instalados na entrada. Há cães farejadores ao redor do prédio, policiais espalhados em pontos estratégicos e a entrada é controlada. As 140 pessoas permitidas no recinto são revistadas 2 vezes ao chegar. Vestindo calça de abrigo roxa, camiseta branca e tênis,
Titica passa o tempo todo algemado. No primeiro dia, as mãos ficam sempre para as costas. No segundo, ficam para a frente, mas ele tem também os pés acorrentados. Nervoso e balançando as pernas sem parar, Titica nega todas as acusações. Diz que estava em bailes noite adentro, acompanhado de amigos, ou em casa, com a família, em todas as datas dos assassinatos. Confrontado com a posse da pistola 765, alega ter comprado a arma de um desconhecido, no Porto, sem jamais imaginar que ela tinha matado tanta gente. Achei bonita e barata, justifica. Do mezanino, no segundo andar, 49 familiares das vítimas acompanham o julgamento. A mãe de Titica, o padrasto, o irmão e a cunhada ficam no primeiro andar, em frente ao júri. O primeiro dia do julgamento se encerra quase meia-noite, após a leitura de 109 páginas das mais de 3.000 folhas do processo. Na manhã seguinte, todos estão a postos novamente. O então repórter da RBS TV, Marcelo Cosme, anuncia o início do debate entre acusação e defesa. Isso deve ocupar boa parte do dia, até porque a acusação e a defesa, cada uma, tem 2 horas para a explanação. Depois, cada uma das partes ainda podem pedir mais meia hora para a réplica e outra meia hora para a tréplica. O julgamento de Paulo Sérgio Guimarães da Silva recomeça daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Ele passou a noite na penitenciária estadual de Rio Grande e, segundo os agentes penitenciários, foi uma madrugada tranquila. O pescador está em uma cela isolada com máxima proteção. Com 28 anos na época, o promotor Márcio Chile Gomes tinha sido transferido para Rio Grande apenas 3 meses antes do julgamento. Durante as 5 horas de debate, ele mantém discussões ríspidas com os 2 defensores públicos escalados para defender Titica. Olha, os debates foram realmente muito bons. Calorosos, né? Calorosos debates, né? Porque a gente ali eu tinha uma responsabilidade muito grande, né, que era, né, de demonstrar num pouquíssimo espaço de tempo toda essa prova que tinha contra o réu. Como o advogado de Titica tinha abandonado a causa há quase 2 anos, o réu é defendido em plenário por Edson Ortiz e Arthur Costa, 2 dos mais experientes defensores públicos do Rio Grande do Sul. Hoje, com 78 anos de idade e já aposentado, Ortiz me recebeu na casa dele, em Porto Alegre, e me contou da dificuldade em montar uma estratégia de defesa diante do comportamento retraído de Titica. Para nós ele sempre se mostrou fechado. Ele não tinha de dialogar, de contar como é que foi, por que foi, aquelas coisas assim. Nem para ajudar a construir a própria defesa. Não. Ele estava assim, avaliei, ele nem estava ligado. Aquela mundaréu de polícia perto dele, certo? Ele ficou com medo de qualquer coisa que ele dissesse vinha contra ele. Às 4h30 da tarde, a juíza Carla Fernando de Césaro encerra o debate e reúne o conselho de sentença. Cada um dos 7 jurados, a maioria servidores públicos, responde 119 perguntas sobre a participação de Titica nos 14 crimes dos quais é acusado. Nesse momento, os 7 jurados estão reunidos para definir o destino de Paulo Sérgio. Eles estão votando os 14 delitos separadamente. São 7 mortes, uma tentativa de homicídio, roubos, furtos e um estupro. A mãe de Titica, Neuza Maria Guimarães da Silva, aguarda, ansiosa. Em entrevista ao repórter da Rádio Gaúcha, Leandro Stout, que cobriu o julgamento, ela se solidariza com a família das vítimas, mas mantém confiança na inocência do filho. Eu só peço muito na minha oração que Deus console cada coração e eu quero muito bem a eles, apesar de, eu não ter amizade com eles, mas eu quero muito bem, porque o mesmo sofrimento que eu estou passando, o meu sofrimento, eles também estão. A senhora acha que foi seu filho que fez tudo isso?
Não acho que não foi meu filho que fez tudo isso. Eu acho que o meu filho fez alguma coisa errada, mas não essa brutalidade. Porque o filho que como se diz, que vivia comigo, Paulo Sérgio Guimarães da Silva, ele não bebia, ele não era traficante, ele era um guri assim, tá me entendendo? Fora de série, muito bom pra mim, muito carinhoso. Jamais eu não acredito. Agora, quero provas, porque agora mesmo que eu não vou acreditar, porque se ele for condenado sem prova, como é que eu vou acreditar? Só 7 horas mais tarde, às 11h30 da noite, chega o veredito. O réu culpado, constante reconhecido pelos senhores jurados, apresentava consciência do caráter ilícito do fato, é imputável e exigia teria conduta diversa. O acusado apresenta antecedentes criminais, conduta e personalidade antissociais. As circunstâncias desfavorecem o acusado, uma vez que praticava o delito mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Paulo Sérgio Guimarães da Silva, vulgo Titica, é condenado a 171 anos, 4 meses e 20 dias de prisão. Aliviada, a mãe de Brenda, Eliane Graibin, comemora o fim do caso. Eu entendo o lado da família dele, entendeu? Eu não consigo ver assim como que eu me sinto vingada, jamais. Isso causou uma tristeza muito grande para todos. Enquanto a juíza leva 15 minutos lendo as 17 páginas da sentença, a multidão comemora do lado de fora. Justiça de Rio Grande condenou a 171 anos de prisão o pescador Paulo Sérgio Guimarães. Ele foi considerado culpado pelas mortes de 7 pessoas nas praias do Laranjal e do Cassino entre os anos de 98 e 99. As informações agora ao vivo de Rio Grande com o repórter Marcelo Cosmo. O resultado do julgamento só foi conhecido depois das 11 horas da noite. Foram necessárias 27 horas de júri popular para condenar o homem que ficou conhecido como o maníaco do cassino. Paulo Sérgio só vai ficar preso por 30 anos, prazo máximo estabelecido pela lei brasileira. Hoje, atuando como desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o então promotor Márcio Gomes diz que não havia outro resultado possível para o caso. Era, muito clara vamos dizer assim, todo o contexto probatório para condenar o réu. Tanto que não havia dúvida alguma quanto a isso, porque era realmente um somatório. Tinha a confissão policial dele, a polícia teve todo o cuidado de ter o próprio um advogado, ter um representante da OAB, ter o promotor Luiz Rogério, o delegado de polícia lá, para fazer aquela oitiva dele, que foi detalhada, cada pormenor de cada caso, devidamente caracterizado pela prova, pelo resto da prova, ou seja, o que ele disse ali tinha realmente, depois depoimentos, tinha documento, tinha, seja de coisas do cheque lá que pegaram, era negócio da arma que apreenderam, a pistola que deu positiva para alguns dos crimes que demonstrava que foi ele, reconhecimentos, por parte seja da Brenda, que era sobrevivente, seja de testemunhas que foram assaltadas e que ele acabou não matando, e também lá no Totó, lá quando ele voltava do Laranjal, que ele foi visto, ele foi identificado por testemunha, e documentos, que eu me lembro. Então tinha uma prova muito robusta. 23 anos depois, Carla de Césaro hoje é juíza corregedora no Judiciário Gaúcho e tem certeza de que se fez justiça naquele longínquo 27 de fevereiro de 2002. Eu acredito que sim, acho que tenha sido feita a justiça, sim. Eu acho que a gente deve respeitar a decisão dos jurados, e então os jurados entenderam, pelas provas que foram colocadas ali no debate, que havia provas suficientes para condenação, e respeitamos o julgamento popular. Sentado no sofá de casa, o defensor público aposentado Edson Ortiz me revela o teor de uma conversa curta que manteve com Titica pouco antes do julgamento.
Aí na entrevista lá com ele, no dia do julgamento, lá no fórum, nós fomos conversar com ele. E eu disse, olha aqui, eu só aqui para te dar uma força, tu abre o jogo para nós, tu conta o que aconteceu mesmo. Ele só disse, eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado. Foi o que nós conseguimos tirar dele, eu me lembro até hoje as palavras que ele disse, eu sou culpado. Além dos 171 anos de prisão recebidos no julgamento, Titica já havia sido condenado, em setembro de 1999, logo após ser preso, a 13 anos e 6 meses de cadeia, por conta de uma série de crimes cometidos entre os assassinatos na beira da praia, como o furto da pistola 765, com a qual matou os casais. Sua pena total é de 184 anos e 10 meses, punição que até hoje cumpre na penitenciária de alta segurança de Charqueadas, a PASC. É a 8ª maior pena do sistema prisional do Rio Grande do Sul. Eu achei que se fez a justiça, é o que a comunidade esperava mesmo, era isso aí. Bem que consegue ter justiça nesse país, ainda bem. Minutos depois da leitura da sentença, Paulo Sérgio foi retirado da Câmara de Vereadores de Rio Grande, cercado por dezenas de policiais. O pescador foi encaminhado ainda durante a madrugada para a penitenciária de segurança máxima de Charqueadas. Titica não quis dar entrevistas para essa série, mas eu falei com o irmão dele, em Rio Grande. Diante da casa onde os irmãos moravam na época dos homicídios, Carlos Alberto Guimarães da Silva, o Beto, me disse que não sabe por que Titica matava, mas tem uma suspeita da motivação. Eu estava em casa ali, aí ele pegou e disse, mataram mais 2 lá no bode. Mataram mais 2 lá no bode. Aí ele perguntou pra mim, ele disse, cara, quem foi? E aí diz ele assim pra mim, quem tu acha que anda matando? Eu disse, cara, isso aí pra mim, que ele andava se queixando, que tinha pegado muita cadeia por pouca coisa que fez. Tá entendendo? Mas eu nem pensei nele. Eu pensei assim, isso aí pra fazer isso aí, algum cara que pegou um monte de cadeia por pouca coisa. Falei pra ele assim, como se estivesse falando pra vocês. Isso aí é algum cara que pegou um monte de cadeia por pouca coisa que fez, agora saiu de lá. Ele vem, saiu de lá e tá se vingando. Não. Acertei, né? Preso desde abril de 1999, Titica está há 26 anos na penitenciária de alta segurança de Charqueadas, o presídio onde estão confinados os mais perigosos bandidos do Rio Grande do Sul. Passa os dias recolhido à cela individual que ocupa em uma das galerias. Já trabalhou em vários setores do presídio, mas tem poucos amigos e um temperamento volátil. Em abril de 2025, quando eu estava escrevendo essa série, Titica vivia recluso, às vezes sem sair da cela nem para o banho de sol. Como a legislação brasileira determina que ninguém pode ficar mais de 30 anos na cadeia, mesmo condenado a uma pena 6 vezes maior, ele será solto em 2029. Para algumas pessoas, Titica tem dito que assim que for solto, pretende ir embora do Rio Grande do Sul. Beto, o irmão mais velho, só pensa em voltar a pescar com o caçula. Meu sonho, cara, era quando ele saísse de lá, era comprar uma canoa e nós trabalhar. Eu fiz 9 redes, eu fiz 12 redes, tá guardado na minha garagem ali. E era o meu pensamento é esse, que a gente, né, a gente tá bem, graças a Deus, então a gente quer coisa, mas agora o cara sai de lá, né? Eu sempre levei fé nele. Uma vez um cara disse pra mim, cara, cachorro lebreiro só matando. Eu digo, não, mas Titica não usa droga, não usa nada. Não usa droga, não usa nada, entendesse? Então eu acho que eu levo fé nele, né? Eu sempre levei fé nele. Baleada nas costas por Titica, Brenda Grebin tem hoje 40 anos de idade. Está tetraplégica desde a adolescência, com uma lesão irreversível
na vértebra C4 da coluna cervical. Em 2024, ela passou mais de 90 dias hospitalizada e teve de extrair um rim após complicações de saúde em função dos longos períodos que passa na cadeira de rodas. Brenda sonha em retomar os estudos e cursar uma faculdade de pedagogia. Atualmente, passa os dias ao lado da mãe. Escreve de vez em quando em um blog na internet e joga videogame com os amigos. No último verão, foi à praia sozinha pela primeira vez desde a fatídica noite de 19 de março de 1999. Como eu sou uma pessoa assim muito ligada à natureza, assim eu me sinto bem, assim, eu me sinto com energias e viva, assim, de estar aqui ainda, de ter contato com as coisas. Eu sou Brenda Graibinho, eu tenho 40 anos e eu sobrevivi ao maníaco do cassino. E hoje eu sigo a minha vida superando todos os meus obstáculos e limites com bastante leveza, desde que tudo aconteceu. O Maníaco do Cassino é uma produção original de 0 Hora. Em GZH, você confere uma página especial com todos os episódios da série, além de conteúdos exclusivos, como fotos, vídeos e outros detalhes do caso. Acesse gzh.com.br/Maníaco do Cassino. Reportagem, roteiro e locução, Fábio Schaffner. Ao longo dos episódios, você também ouve as vozes de Felipe Croce, Letícia Mendes, Humberto Treze e Isabel Marquesan. A fotografia e a captação externa de áudios e vídeos são do Renan Matos e do Matheus Bruxel. Transporte, Eduardo Prauschner. A edição e desenho de som são do Rafael Lindemann. Design, programação e arte, Douglas Menezes, Jonathan Sarmento, Kevin Shibuya e Gilmar Fraga. A edição de vídeo é da Lisiane Munhoz e da Mari Lapinski, com finalização de Tiago Medeiros. A edição de texto é da Cris Basílio. Coordenação de conteúdo, Jaime Silva. Coordenação de podcasts, Larissa Guerra. Gerente multimídia, Eduardo Rosa. Gerente de conteúdo, Pedro Moreira.